Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Não é um conto de fadas qualquer. É a história de um Deus entre os homens e a mulher que o ensinou a ser humano. Vamos falar sobre Superman e Lois Lane, o amor definitivo dos quadradinhos e do cinema. Desde a sua primeira aparição, lá nos anos 30, a dinâmica entre eles foi eletrizante. Lois Lane não era apenas uma donzela em apuros. Pelo contrário, ela sempre foi uma jornalista destemida, inteligente e incrivelmente teimosa, sempre na corrida pela próxima grande história. E a maior história de todas, claro, era o misterioso Homem de Aço que apareceu em Metrópolis. A atração inicial era óbvia. Superman, com o seu poder inimaginável, ficava fascinado pela coragem e pela humanidade de Lois. Ele podia mover montanhas, mas era a sua determinação que o impressionava. E para Lois? Bem, quem não ficaria intrigado por um homem que voa? Mas o fascínio dela ia além do espetáculo. Ela queria entender quem ele era, de onde vinha, o que o motivava. Ela não via apenas um super-herói. Via um enigma a ser desvendado. Mas aqui é que a história ganha a sua profundidade. Porque enquanto Lois Lane estava apaixonada pelo símbolo de esperança que era o Superman, ela também trabalhava lado a lado com um colega tímido e um pouco desajeitado no planeta diário, Clark Kent. E é esta dualidade que define o coração da sua relação. Muitas pessoas brincam. Como é que a Lois não via que o Clark era o Superman só por causa de um par de óculos? Mas isso é simplificar demais. A questão nunca foi sobre os óculos, era sobre a personalidade. Clark Kent representava tudo o que o Superman não podia ser no seu dia a dia. Vulnerável, normal, um tipo comum. E a Lois, mesmo sem saber da sua identidade secreta, apaixonou-se por este homem. Ela gostava do Clark pela sua gentileza, pelo seu bom coração e pelo seu caráter, mesmo que o achasse um pouco pacato às vezes. É por isso que, quando a grande revelação finalmente acontece, e aconteceu de várias formas ao longo das décadas nos quadradinhos, séries e filmes, a relação deles não se desmorona. Pelo contrário, ela solidifica-se. Porque a Lois descobre que as duas metades que ela amava, o herói inspirador e o homem gentil, eram, na verdade, a mesma pessoa. Ela ama Clark Kent por quem ele é, e ama o Superman por aquilo que ele representa. Esta união é fundamental para o próprio Superman. Pensem nisto. Kal-El é o último filho de Krypton, um alienígena num mundo que não é o seu. Ele carrega o peso do mundo nos seus ombros, literalmente. É um fardo solitário. A Lois Lane é a sua âncora. Ela é a sua ligação à humanidade. É através do seu amor por ela que ele se lembra constantemente do porquê de lutar pela Terra. Não é por um ideal abstrato de justiça, mas sim pelas pessoas, pela vida que ele construiu, pelo amor que ele sente. Lois humaniza o Superman. Ela desafia-o, questiona as suas decisões, obriga-o a pensar não como um deus, mas como um parceiro. Ela não tem medo dele. Ela vê o homem por trás do S. Quando ele duvida de si mesmo, é a fé dela que o reergue. Quando ele se sente isolado, é o abraço dela que o traz de volta para casa. Ao longo das suas muitas versões, vimos esta relação evoluir. Vimos eles a casarem-se, a terem um filho, a enfrentarem juntos ameaças cósmicas e problemas do dia a dia. A força deles não está nos superpoderes, mas na parceria. Eles são uma equipa. Lois Lane não é um acessório na história do Superman. Ela é coprotagonista. A sua inteligência e a sua coragem resolvem tantos problemas quanto os poderes dele. Quantas vezes foi a investigação jornalística dela que expôs o verdadeiro vilão antes mesmo do Superman ter de dar um único soco? É uma história sobre aceitação mútua. Lois aceita a herança alienígena de Clark e a responsabilidade que vem com ela. E Clark, ou Kal-El, aceita que a sua força não reside apenas nos seus poderes, mas na sua capacidade de amar e ser amado por uma mulher humana extraordinária. O amor deles ensina-nos uma lição poderosa.
Não importa o quão forte ou diferente alguém seja, a conexão humana é o que nos dá propósito, é o que nos torna completos. Superman pode salvar o mundo, mas é Lois Lane quem salva o Superman todos os dias, lembrando-o da sua própria humanidade. Eles não são um casal perfeito, eles têm os seus desafios e desentendimentos, como qualquer um de nós. Mas é a sua capacidade de superar tudo isso juntos, com base na confiança, no respeito e num amor inabalável que os torna o casal definitivo. É uma história que transcende os quadradinhos, falando diretamente ao nosso desejo universal por conexão e por encontrar aquela pessoa que nos vê por quem realmente somos, com ou sem capa. É por isso que, década após década, continuamos a voltar para a história de Clark e Lois. Porque no final, não é a história de um alienígena que se apaixona por uma humana. É a história de duas almas que se encontraram e se tornaram mais fortes juntas, provando que o maior superpoder de todos é e sempre será o amor. Obrigado por assistirem a esta viagem ao coração de Metrópolis. O que acham desta dupla icônica? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Adoramos ler as vossas opiniões. Não se esqueçam de deixar um gosto se curtiram o vídeo e de se inscreverem no canal para não perderem os próximos conteúdos. Vemo-nos na próxima.